O deserto se estendia como um mar infinito de poeira e silêncio. As pradarias áridas queimavam sob o último sol do dia, quando o céu começava a tingir-se de tons avermelhados e dourados. O vento soprava seco, arrastando consigo tufos de areia e rangendo nos galhos secos das árvores retorcidas, como se fosse a voz esquecida de quem já tinha vivido e morrido naquele chão. O farfalhar das folhas mortas misturava-se ao som cadenciado de cascos sobre a terra dura. O cavalo do rancheiro avançava lento, cada passo ecoando naquela imensidão desolada. O homem montado na sela era uma figura marcada pelo tempo e pela solidão. Seu chapéu de abas largas projetava sombra sobre os olhos cansados, e as rugas em seu rosto traziam a história de quem havia visto mais mortes do que desejava lembrar. Trazia no corpo a poeira das estradas e na alma o peso de uma vida feita de escolhas difíceis e silenciosas. Não carregava orgulho, apenas a rotina de sobreviver, dia após dia, sob o sol implacável do oeste. Enquanto cavalgava, pensava apenas em chegar ao rancho antes da noite cair. A vida de um homem sozinho não admitia atrasos, havia cercas para consertar, gado para vigiar, e nenhuma voz amiga para dividir o cansaço. Era assim que vivia, afastado dos homens, próximo apenas da terra bruta que o moldava. Mas naquela tarde, o destino lhe reservava algo que mudaria para sempre o rumo de sua existência. De longe, um vulto estranho surgiu à beira de uma pequena clareira. O rancheiro franziu os olhos, acostumados a decifrar a distância e os sinais da paisagem. Ao se aproximar, percebeu o que era, uma árvore seca, de galhos retorcidos, e dela pendia uma figura imóvel, balançando ao sabor do vento. O coração do homem apertou no peito. Conhecia bem aquela cena. Aproximando-se com cautela, viu que se tratava de uma jovem indígena, com os pulsos marcados pela corda e o corpo ainda quente, os pés descalços tocando quase a areia. Fora deixada ali pelos justiceiros da cidade, executada não por julgamento, mas por ódio, medo e preconceito. O rancheiro permaneceu imóvel, sentindo o silêncio pesar ainda mais sobre si. Não havia testemunhas, ninguém para acusá-lo ou absolvê-lo, apenas ele, o cavalo, e aquela vida que pendia por um fio. A mente lhe dizia que seguisse em frente. Afinal, não era problema dele. O oeste estava cheio de mortes injustas, e um homem sozinho não podia carregar o peso de todas. Mas o coração, pesado de lembranças antigas, gritava outra coisa. Recordou-se de outras vezes em que vira homens serem enforcados sem defesa, vítimas da pressa cruel da turba. Nessas ocasiões, ele nada fizera além de observar, e o arrependimento o acompanhava desde então, como um fantasma. Agora, o destino lhe oferecia uma escolha, repetir a covardia ou arriscar-se para salvar uma vida. Respirou fundo, desceu da sela e caminhou até a árvore. O cheiro da corda queimada pelo sol, misturado ao suor e poeira, era forte. Puxou seu facão, hesitou por um instante, e então ergueu a lâmina. O corte foi rápido, mas o impacto pesado quando o corpo da jovem caiu em seus braços o fez estremecer. Ela estava viva. Fraca, mas respirando. O rancheiro olhou ao redor. Nenhum cavaleiro à vista, apenas o deserto como testemunha. Sabia, porém, que aquele ato teria consequências. Não havia como esconder que alguém a salvara, cedo ou tarde, a cidade viria cobrar. Ainda assim, ele apertou os dentes, ajustou a moça em seus braços e a levou até o cavalo. Montou com dificuldade, segurando-a contra o peito, e tomou o caminho do rancho. O sol já se punha, tingindo o horizonte com fogo e sangue. Ele não sabia o que o aguardava dali em diante, mas tinha certeza de uma coisa: não poderia mais voltar a ser apenas um homem solitário do deserto. O cavalo avançava lento pela trilha de areia, e cada solavanco parecia arrancar um suspiro frágil do peito da jovem. O rancheiro a segurava firme contra si, sentindo o calor da febre misturado ao frio da quase morte. A respiração dela era curta, irregular, como se a qualquer instante fosse cessar de vez. O peso que ele carregava não era apenas o de um corpo exausto, mas de uma vida suspensa entre o mundo dos vivos e o silêncio eterno. O vento soprava poeira sobre os dois, cobrindo-os de um manto áspero. O rancheiro cerrava os olhos contra a areia e tentava não se deixar abalar pelo pensamento de que talvez tudo fosse em vão. Ainda assim, cada passo do cavalo era uma declaração silenciosa de que ele não a deixaria para trás, não como tinha feito antes com tantos outros. Enquanto cavalgava, a mente o arrastava para memórias que há muito tentava sepultar. Lembrava-se de um vilarejo distante, anos atrás, quando um homem fora acusado de roubo e arrastado para a forca sem chance de defesa.
O rancheiro estava lá, misturado à multidão, imóvel, incapaz de abrir a boca ou mover um dedo. Vira os olhos do condenado fitarem o céu pela última vez, e aquele olhar o perseguia até hoje. Noutra ocasião, foi uma mulher mestiça, acusada de ajudar bandidos. O linchamento aconteceu sob o sol ardente, e ele, de novo, nada fizera. O barulho da multidão ainda ecoava em seus ouvidos, o riso, os gritos, a corda esticando até que a vida se partisse. O rancheiro havia carregado essas lembranças como cicatrizes invisíveis, sempre tentando justificar para si mesmo que não era sua guerra. Mas agora, ao sentir o coração frágil daquela jovem batendo contra o seu peito, percebeu que talvez estivesse tentando reparar todos os seus pecados de omissão em um único ato de coragem. O rancho surgiu no horizonte como um refúgio de madeira solitária em meio ao deserto. Não era grande, mas era o bastante para abrigar 2 sobreviventes. Ao chegar, ele desmontou devagar, acomodando a jovem com cuidado sobre os braços, como se temesse que o vento pudesse despedaçá-la. Levou-a para dentro, atravessando o pequeno corredor até o quarto simples onde nunca antes havia recebido hóspedes. Deitou-a na cama, respirou fundo e retirou as luvas. Suas mãos calejadas tremiam levemente, não por medo, mas pela responsabilidade do que estava prestes a fazer. Encheu uma bacia com água fresca do poço, acendeu a lareira e trouxe panos limpos. O rosto da jovem estava marcado pelo nó da corda, uma linha roxa e cruel que lhe atravessava o pescoço. O rancheiro molhou um pano e passou delicadamente sobre as feridas, sempre atento a não ultrapassar o limite da decência. Preparou uma infusão simples com ervas que guardava para febres e dores. Com cuidado, tentou fazer com que ela bebesse alguns goles, apoiando sua cabeça com o braço. Ela gemeu baixo, mas engoliu. O rancheiro soltou o ar, aliviado. Mesmo assim, manteve distância sempre que possível. Deixou-a descansar, coberta por um lençol leve, e recuou alguns passos, sentando-se numa cadeira próxima à porta. Ali, na penumbra, observava o fogo dançar nas chamas e o corpo dela respirar com esforço. Era uma cena estranha para ele, acostumado à solidão, agora se via responsável pela vida de alguém que sequer compreendia sua língua ou seus costumes. O choque cultural pairava pesado no ar. Ele sabia que, para ela, era apenas mais um homem branco, talvez um inimigo. E, para a cidade, ele já era culpado de traição por ter desafiado a ordem imposta. Mas, entre a poeira e o sangue, havia nascido uma promessa silenciosa: enquanto ela respirasse sob seu teto, ele faria o impossível para mantê-la viva. O rancheiro permaneceu imóvel, o chapéu caído sobre os olhos, ouvindo cada batida frágil do coração dela misturar-se ao estalar da madeira na lareira. Sabia que, naquela noite, não haveria sono. Apenas vigília. A noite caiu carregada, e o céu parecia desabar sobre a planície. O vento rugia como fera solta, açoitando as tábuas do rancho e fazendo a janela bater contra a parede. Relâmpagos riscavam o horizonte, iluminando por instantes o deserto vazio, como se fantasmas de antigos guerreiros cavalhassem sob a tempestade. A chuva, rara por aquelas bandas, vinha grossa, tamborilando no telhado de madeira seca, cada gota um aviso dos céus de que algo estava por vir. Foi nesse tumulto que a jovem abriu os olhos. O clarão de um relâmpago revelou-lhe o teto tosco, as paredes estreitas, a lareira ardendo fraca no canto. Assustada, ergueu-se num sobressalto, as mãos tateando o pescoço ainda marcado pela corda. O desespero encheu seus olhos escuros, não entendia por que ainda respirava, nem onde estava. O rancheiro, sentado à beira da porta, ergueu a cabeça devagar. Trazia a mesma calma dura de quem já aprenderá que movimentos bruscos só aumentam a tensão. Está viva, disse, a voz rouca, quase um sussurro. Ela não respondeu. Olhou para ele como se medisse a distância até a janela, calculando se poderia escapar antes que fosse tarde. O rancheiro, percebendo o medo que emanava dela, ergueu as mãos vazias, mostrando que não havia intenção de feri-la. Não foi meu ferro que te pôs na corda, falou baixo. Mas foi minha lâmina que a cortou. A jovem estreitou os olhos. Não confiava. Para ela, homens como aquele eram todos iguais, destruíam aldeias, tomavam terras, enforcavam sem julgamento. Mas algo no tom dele, uma mistura de cansaço e sinceridade, a fez hesitar. O silêncio pairou denso entre os dois, quebrado apenas pelo estalar da madeira queimando. Aos poucos, ela voltou a se recostar, os músculos ainda tensos, como um animal ferido que não sabe se aceita o cuidado ou se prepara para o ataque. Do lado de fora, a tempestade rugia, mas o verdadeiro perigo não estava no céu,
e sim na cidade. Enquanto o rancheiro velava o sono dela, em algum salão poeirento, vozes exaltadas já espalhavam a notícia. Um bêbado contava, com um copo na mão, que alguém havia roubado da forca a condenada Apache. Outros batiam à mesa, exigindo justiça. Para muitos, aquilo não era apenas desobediência, era uma afronta direta à ordem dos homens brancos. E onde o boato se instala, a vingança sempre encontra caminho. O rancheiro sabia disso. Não precisava ouvir para sentir. O Oeste tinha suas próprias leis, e salvar uma vida marcada pela morte era comprar guerra com a cidade inteira. Talvez até com soldados, se o chefe local resolvesse acionar o destacamento. Sentado, ele afiava em silêncio a lâmina do facão, mais por hábito que por necessidade. Cada raspada da pedra contra o aço era um lembrete, cedo ou tarde, bateriam à sua porta. Lançava de vez em quando um olhar à jovem, ainda deitada. Ela fingia dormir, mas o rancheiro percebia que seus olhos semicerrados o seguiam, atentos a cada movimento. A desconfiança era natural, e ele não a culpava. Talvez nunca viesse a conquistar sua confiança por completo. Mas algo no fundo dele dizia que aquele laço frágil, nascido em meio à tempestade, seria o bastante para mantê-los de pé quando a poeira da cidade chegasse até ali. Horas se arrastaram. O vento diminuiu, a chuva virou gotejo e, com o silêncio da madrugada, restou apenas o som distante dos coiotes uivando. O rancheiro, cansado, apoiou o chapéu sobre o peito e fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, percebeu que a jovem o observava diretamente, sem fingimento. Havia medo ainda, mas também algo além, uma centelha de curiosidade, talvez até de reconhecimento de que aquele homem não era como os outros. Ele não disse nada, apenas devolveu o olhar. Entre eles, nenhuma palavra bastava. O que se formava ali não era confiança plena, mas um pacto silencioso de sobrevivência. Ela precisava dele para se manter viva, e ele precisava dela para encontrar, enfim, algum sentido em sua solidão. Lá fora, o deserto repousava sob o manto da madrugada. Mas no coração do rancheiro, a tempestade ainda não havia cessado. Ele sabia que a calma era apenas a pausa antes do próximo vendaval. O amanhecer trouxe consigo uma luz pálida, quase fria, que se espalhava pelo deserto como véu de poeira dourada. O rancheiro já estava de pé, antes mesmo do primeiro galope do sol sobre o horizonte. Hábitos antigos não se perdiam: acender o fogo, verificar o gado, preparar café preto e amargo. Mas naquela manhã, sua atenção não estava no rancho, e sim no vazio além das cercas. Foi então que ele viu. Uma linha tênue de poeira erguia-se ao longe, movendo-se como serpente pela planície. Quem vivia no oeste sabia, aquela poeira não era obra do vento. Era tropel de cavalos. O rancheiro estreitou os olhos e apoiou-se na cerca. O coração, embora acostumado ao silêncio, bateu mais pesado. A jovem indígena, ainda frágil, saiu devagar para a porta, apoiando-se no batente. Ela também percebeu. Seus olhos escuros se fixaram no horizonte com o instinto de quem conhece o perigo antes que ele chegue. Não disse palavra, mas seu corpo inteiro se manteve pronto, como fera acuada. Os cavaleiros surgiram quando o sol já rompia o céu. À frente, montado em um animal negro e robusto, vinha o chefe da cidade, um homem de bigode grosso, olhar duro e postura de quem estava acostumado a mandar. Atrás dele, 4 capangas, cada um armado com rifles descansando sobre as celas. O tropel diminuiu quando se aproximaram do rancho, e o silêncio voltou a reinar, pesado como chumbo. O rancheiro manteve-se firme. Não recuou, não buscou arma. Apenas permaneceu de pé, chapéu baixo sobre os olhos, como se o simples ato de encarar fosse a primeira linha de defesa. Então é verdade, disse o chefe, a voz grave ecoando. Foi você quem arrancou a condenada da forca. O rancheiro não respondeu de imediato. O vento soprou, levantando a poeira entre eles, como se o deserto aguardasse a resposta. Fiz o que tinha que ser feito, murmurou enfim. O chefe ergueu o queixo, indignado. O que tinha que ser feito? Repetiu com ironia. A lei da cidade a marcou como criminosa. Traidora. E você ousa desafiar essa lei? O rancheiro ergueu os olhos, firmes como rocha. Nem toda lei é justa. E não chamo de justiça o que vi naquela árvore. Por um instante, ninguém se moveu. Era como se a cena fosse um duelo silencioso, onde as palavras eram balas e os olhares, lâminas afiadas.
Os capangas se entreolhavam, prontos para agir ao menor sinal. A tensão era tamanha que até o render da cela soava como disparo contido. A jovem, da soleira da porta, observava em silêncio. Seus dedos tocavam a madeira, como se preparasse a fuga. Sabia que, se as armas falassem, ela seria a primeira a tombar novamente. Mas havia algo no porte daquele rancheiro que a impedia de correr. O chefe então avançou um passo com o cavalo, aproximando-se. Escute bem, homem do deserto. Você não é ninguém para decidir quem vive e quem morre. Esse rancho pode ser queimado, seu gado levado, e você esquecido como pó no vento. O rancheiro manteve-se ereto, a sombra do chapéu cobrindo a expressão, mas sua voz saiu clara. Talvez eu não seja ninguém, e mais sou alguém que não assiste em silêncio quando uma vida é tomada à força. As palavras pairaram como lâmina afiada. O chefe respirou fundo, e o rancheiro percebeu a mão dele roçar o coldre. Um segundo a mais e o oeste poderia se encher de pólvora. Mas o chefe conteve-se. Soltou apenas um sorriso duro, quase um aviso. Está comprando guerra, rancheiro. E guerra, aqui, sempre termina em sangue. Com um aceno, girou o cavalo e deu meia volta. Os capangas o seguiram, o tropel levantando poeira mais uma vez até desaparecer no horizonte. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo silêncio da manhã, agora era o peso de uma promessa. O rancheiro permaneceu imóvel por alguns instantes, os punhos cerrados. A jovem ainda observava, sem entender se ele era um tolo ou um homem de coragem. Uma coisa era certa, o confronto não havia terminado. Apenas começara. A noite caiu novamente sobre o deserto, mas o rancheiro não encontrou descanso. Caminhava em silêncio pelo rancho, passo arrastado, cada estalo da madeira ecoando como lembrança do que estava por vir. A visita do chefe deixará claro, não haveria trégua. Ele havia comprado guerra. Sentou-se à beira da lareira, o rosto marcado pelas chamas que tremeluziam. O silêncio era pesado, e nele se infiltravam pensamentos que até então tentava afastar. Sua vida inteira fora de solidão, de dias repetidos, de noites em que o único som era o uivo distante dos coiotes. Um homem, um cavalo, um pedaço de terra e nada mais. Era assim que sobrevivia. Mas agora, de repente, havia alguém sob seu teto, e essa presença mudava tudo. Talvez eu não veja outro amanhecer, pensou, encarando a lâmina do facão refletida pela luz do fogo. Talvez o preço por desobedecer seja o próprio sangue. Ainda assim, não se arrependia. A escolha estava feita. Proteger a jovem não era mais impulso, era questão de honra. Atrás dele, passos leves soaram. A indígena aproximou-se, ainda fraca, mas de pé. O olhar dela carregava cicatrizes profundas, muito além das marcas deixadas pela corda. O rancheiro, sem virar o rosto, murmurou. Deveria estar descansando. Ela hesitou, como se reunisse coragem para falar. A voz saiu baixa, mas firme. Descanso não apaga o que vi. O rancheiro ergueu os olhos para ela, e naquele instante, como se a tempestade de desconfiança cedesse espaço, ela começou a contar. Falou de sua aldeia, das tendas incendiadas, do cheiro da fumaça misturado ao choro das crianças. Falou dos gritos, das mulheres arrastadas, dos guerreiros tombando um a um diante das armas de fogo. Contou como foi capturada, tratada como prisioneira, humilhada, até que decidiram enforcá-la como aviso para os que ousassem resistir. A cada palavra, o rancheiro sentia um peso maior esmagar-lhe o peito. Via na memória os rastros da mesma violência em tantos lugares do oeste. Sabia que carregava também sua parcela de culpa, mesmo sem ter participado diretamente. Era parte de um povo que construíra sua sobrevivência sobre a destruição de outros. A vergonha ardeu nele como brasa. Sinto muito, murmurou, baixo, como se as palavras fossem incapazes de alcançar a dor dela. Sinto muito por cada chama que queimou sua casa. Ela o observou longamente, como quem avalia se aquelas palavras eram verdadeiras ou apenas consolo vazio. Então, pela primeira vez, não desviou o olhar. Você cortou a corda, respondeu. Isso já é mais do que outros fariam. O rancheiro baixou a cabeça. Não era absolvição, mas era o bastante para reforçar sua decisão. Se precisava de redenção, ela viria no ato de protegê-la até o fim. Os dias seguintes foram de preparação. O rancheiro sabia que o chefe não deixaria o assunto descansar.
A cidade viria, armada, exigindo sangue. Então, conferiu cada detalhe como quem se prepara para o inevitável. No estábulo, revisou o arreio dos cavalos. Um seria o dele, outro dela, caso fosse preciso fugir. Certificou-se de que estivessem prontos para partir a qualquer momento. Engatilhou a espingarda, limpou o revólver e afiou o facão até que a lâmina refletisse a luz da lua. Organizou mantimentos em alforjes, separou água e munição. Cada gesto era meticuloso, quase ritualístico, e o silêncio apenas reforçava o clima de despedida. O rancheiro não falava, mas a jovem percebia, ele estava se preparando não apenas para lutar, mas para morrer se fosse preciso. Naquela noite, antes de se recolher, ele parou à soleira da porta e encarou o horizonte escuro. O vento frio trouxe-lhe o faro de pólvora iminente. Eles vão vir, disse, a voz firme, não como aviso, mas como certeza. A jovem se aproximou, e por um instante seus olhos encontraram os dele sem medo. Então que venham, respondeu. O rancheiro assentiu, sentindo um peso e, ao mesmo tempo, uma estranha leveza. Talvez não sobrevivesse. Talvez o rancho fosse queimado, talvez seu corpo ficasse no chão poeirento como tantos outros. Mas havia encontrado algo que não esperava, um propósito. E por esse propósito, estava pronto a pagar o preço que fosse. O primeiro clarão da manhã rompeu no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. O rancheiro já estava de pé, parado diante do rancho como uma sentinela solitária. Seu chapéu projetava uma sombradura sobre os olhos, e a mão descansava próxima ao coldre. Não havia mais tempo para pensar, apenas para agir. O som veio primeiro, cascos de cavalos, passos compassados, o rangido de couro e ferro. Depois, a visão, o chefe retornava, desta vez com mais homens, todos armados, a poeira levantando atrás deles como uma tempestade. Era a cidade inteira contra um só homem. Os cavalos pararam em linha, a alguns metros do rancho. O silêncio que se seguiu era de cortar a respiração. O chefe avançou um passo, o rosto endurecido pelo orgulho e pela fúria. Última chance, rancheiro, disse, cuspindo no chão. Entregue a prisioneira, e talvez sobre algo de você para enterrar. O rancheiro não respondeu. Apenas ajustou o chapéu, mantendo o olhar firme. O vento soprou, trazendo consigo o cheiro da manhã misturado à tensão de pólvora prestes a ser disparada. A jovem observava pela janela, o coração acelerado, enquanto ele se posicionava como um muro diante da tempestade. E então, como em um estalo, tudo começou. Um disparo inesperado rasgou o silêncio, ninguém sabia de qual lado partirá. O caos explodiu em seguida, pistolas foram sacadas, tiros ecoaram, cavalos relincharam. O rancheiro girou o corpo, rápido, derrubando o primeiro homem com um único disparo certeiro. O segundo avançou, mas encontrou a lâmina do facão, que brilhou sob a luz do sol nascente. A luta foi brutal, curta, sem espaço para hesitação. Ele tombou 2, 3 inimigos, mas pagou o preço, um tiro atingiu-lhe o ombro, arrancando-lhe um grito contido. Outro disparo raspou suas costelas, manchando-lhe a camisa de sangue. Ainda assim, permaneceu de pé, cambaleante, como árvore que se recusa a cair. O chefe avançou, arma em punho, convicto de que o fim havia chegado. Mas, de dentro do rancho, ecoou outro tiro, inesperado, firme, certeiro. A bala atingiu o braço do chefe, derrubando sua arma na poeira. Surpreso, ele girou o rosto e viu a jovem na porta, as mãos trêmulas segurando a espingarda que o rancheiro havia preparado. A cena congelou por um instante, o chefe ferido, os homens hesitando, o rancheiro arfando, ainda em pé. A coragem da jovem quebrou o equilíbrio do medo. Em segundos, os capangas recuaram, arrastando o chefe de volta. O pó levantado pelos cascos foi a última marca de sua retirada. O silêncio retornou, mas agora carregado de vida. O rancheiro caiu de joelhos, o corpo exausto, o sangue escorrendo quente. A jovem correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Com mãos firmes, improvisou curativos, pressionando as feridas. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora traziam apenas determinação. Ele tentou falar, a voz rouca. Não fiz isso, por redenção. Ela o fitou, compreendendo. Ele respirou fundo, e completou. Fiz porque, e ninguém merece ser tratado como coisa. Fiz, porque você é gente. As palavras ficaram suspensas no ar, simples e imensas.
A jovem segurou sua mão, e naquele gesto estava a resposta que não precisava ser dita. Quando o sol enfim rompeu por completo, iluminando o deserto, o rancheiro e a jovem ficaram juntos na soleira do rancho, observando o horizonte. A poeira da batalha ainda pairava no ar, mas junto dela havia algo novo, promessa de recomeço. No oeste selvagem, onde o sangue manchava a terra e a solidão era lei, dois destinos quebrados haviam se encontrado. Não como salvador e vítima, mas como seres humanos que, contra todas as probabilidades, escolheram resistir. O sol nascia, e com ele a esperança de um novo começo. No Velho Oeste, justiça e vingança caminhavam lado a lado, mas sempre havia espaço para a coragem e a honra. Histórias como a do rancheiro e da jovem lembram que, mesmo em meio à poeira e ao sangue, a humanidade podia florescer. Cacto Faíscas. Se esta narrativa tocou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para acompanhar outras histórias de coragem, promessa e esperança. A lenda do rancheiro que enfrentou a cidade para salvar uma vida jamais será esquecida, e outras lendas do Oeste ainda esperam para serem contadas.